mais um Penúltimo, mais o seu programa de entrevistas e debates aqui da TV Anjo Online. E hoje aqui com os nossos calouros, novos estagiários, Raíssa Delfim e Felipe Sá. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Então tá, vamos ao assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre essas rivalidades entre torcidas que vão além do normal. Além do normal no sentido de quê? Brigas com mortes. Né? Eu acho que nem briga não tá no limite do normal, né? Briga em relação a brigas que acontecem de forma física, né? Sim. Então, assim, vocês têm acompanhado as coisas que têm acontecido, vocês viram que houve morte mais uma vez, né? Agora, dessa vez, Corinthians e Palmeiras enfrentando, já teve morte por causa dessa briga, vocês viram? Sim. Eu vi. Inclusive, eu acho que esse caso não é o primeiro, não será o último. E se nada for feito, infelizmente, virão muitos por aí. Porque a torcida, especificamente, que brigou no domingo, tanto a do Corinthians quanto a do Palmeiras, a do Corinthians já causa problema há algum tempo. Vocês viram aí o caso do Carnaval, né? Que a própria torcida da Gaviões da Fiel, que também manda no Carnaval da Escola de Samba lá de São Paulo, fizeram isso. E a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, também é bastante complicada. Só que a gente tem isso aqui no Rio, né? Ano passado eu presenciei aqui no Maracanã uma briga. Ano passado não, 2010, eu presenciei uma briga aqui no Maracanã em que foi morto um torcedor do Vasco, né? Aí eu vou dizer pra você, eu sou Fluminense e a briga foi entre Fluminense e Vasco, eu fiquei feliz com isso. Não, de maneira nenhuma. Isso é uma coisa totalmente ridícula, uma coisa que século XXI a gente não precisa passar por isso, sabe? Isso parece uma batalha medieval. É verdade. Inclusive me lembra até a cena de um filme de Troia. As armas da guerra, você pode chamar de guerra, né? Não. Pode chamar de guerra. Pedaço de pau. Me lembra Troia, me lembra Primitivo. guerras medievais. Sim. Você viu, Raíssa? Vi. Mais de 500 homens, né, que tinham falado Sim. antes. E poucos policiais que não estavam preparados para conter uma confusão daquele tamanho, sendo que falaram que tinha sido combinado, né, nas redes sociais. Isso bem lembrado. Poderiam ter se preparado, ido até o local para fazer uma contenção maior, mas não, aí gerou uma morte e eu vi, é muito, muito triste ver essas Vocês acham que coisas. pode haver algum tipo de compreensão dessas pessoas no sentido de que quando, vamos colocar nós mesmos como exemplo, né? Sim. Nós somos de times diferentes e aí o nosso time se enfrenta e aí vamos supor, você me zoa muito, fala que meu time não é de nada, eu fico muito revoltada e aí fico com aquela raiva e vontade de voar no seu pescoço, por exemplo, né? E você acha que nós somos capazes de entender as pessoas que praticam esse tipo de coisa a partir do momento em que todos nós sentimos aquela raiva quando vê alguém falando mal do nosso time ou depois de uma decepção de ver nosso time perdendo para outro, ou não? Vocês acham que isso é incompreensível? Eu já tive raiva, já tive discussões verbais, não cheguei a agredir, mas também não cheguei a agredir nem verbalmente, mas discutir, falar mais alto, uma coisa normal, né? Isso eu acho que até é compreensível, mas chegar a agredir fisicamente, eu acho que todo mundo tem que respeitar o limite do outro. Até porque né, o futebol é uma coisa muito instável. Você tem a oportunidade depois de, entre aspas, né, dar o troco à pessoa que um dia já te zoou, falou mal do seu time, porque com certeza... A bola. Com certeza vai haver algum momento em que o seu time que perdeu uma vez vai ganhar o outro. E aí a oportunidade de você zoar, você falar mal do time do outro, dizer que não é de nada e tal. Depende, se for o Vasco contra o Flamengo, eu acho que é difícil, né? Não, mas eu que sou vascaína já tive essa oportunidade esse ano ainda de zoar. Então, um dia o nosso momento chega, né? Eu também queria agora saber a opinião de vocês. Na verdade, eu queria saber de vocês se vocês têm algum amigo, conhecido, parente, alguma pessoa do conhecimento de vocês que faz parte dessa, nem torcida organizada, dessa facção que existe dentro da torcida organizada. Então, amigo, não vou dizer pra você que eu tenho esse tipo de pessoa no meu convívio. Amigo não dá pra dizer que é amigo, mas eu conheço gente assim, que acha normal, que acha normal brigar fisicamente que acha com normal. pessoa. Que é como se fosse, assim, eu costumo dizer pra galera que conversa comigo, parece é como se fosse o exército, a polícia tem suas áreas de tropa, de enfrentamento. A torcida organizada também tem esses caras que se titulam, que se autotitulam de enfrentamento, são os caras da porrada, sabe? São os caras que vão à academia pra isso, pra se tornarem mais fortes, são os caras que levam as armas pras brigas, entendeu? Existe muito isso.
E eu não sei como é que eles se chamam de torcedores, né? Se o torcedor tá ali para apoiar o time, isso muitas vezes acaba denegrindo a imagem do próprio clube. Porque as pessoas passam a ver o clube com os olhos assim, o Corinthians, a Gaviões é a torcida mais violenta. É verdade. Acaba atrapalhando um pouco a imagem do time. Aí a pessoa que tem realmente uma simpatia ou um amor pelo Corinthians ou pela Gaviões, aí quando ela expressa publicamente pra quem ela torce, as pessoas já acham o quê? Já confunde, já põe aquele tipo de personalidade violenta já no julgamento daquela pessoa, entendeu? A gente tá falando muito em Gaviões, que a gente fala Gaviões por quê? Porque tudo no Corinthians, por ser muito grande, fala-se muito, e por causa da Gaviões ser muito grande também. Mas não é só a Gaviões, todas as torcidas do Rio, inclusive. Não, foi só um exemplo por causa desse acontecimento de agora. Todas têm sua torcida de tropa, sabe? Sua torcida de enfrentamento. Lá em São Paulo, eu acho que é muito mais forte que aqui no Rio. Os paulistas, sem eu querer aqui ser provinciano, mas os paulistas levam essa coisa, não dá pra dizer a sério, porque é uma coisa ridícula. É verdade. E eu queria saber se vocês enxergam alguma possibilidade de resolução para esse problema. Se existe algo que possa amenizar isso, ou quem sabe, né, no futuro, acabar com esse tipo de comportamento. Ou se vocês acham que isso pode até amenizar através de algum tipo de intervenção, mas como isso já existe há muito tempo, isso também pode acabar sendo algo perpétuo. Olha, amenizar eu não sei, mas assim, prevenção. Como qualquer toda política tem que ser primeiro de prevenção. Fala-se muito hoje em redes sociais, né? Vocês citaram redes sociais. Hoje, as brigas, essas guerras, são marcadas por redes sociais. Eles marcam um mês de antecedência. Eles veem a tabela lá da Federação Paulista, do Campeonato Estadual, enfim, do que for. Vem o dia que vai jogar e marcam. O cara que vai trabalhar, não vai trabalhar, vai pro jogo, enfim. Eles marcam aquilo por redes sociais. Então, assim, se tiver uma política de como é que eu posso dizer, de segurança, como é que eu posso dizer, de pesquisa na internet, uma polícia de inteligência nas redes sociais, isso pode ajudar. No dia do jogo, uma certa área que for marcada essa briga, essa guerra, ser melhor policiada. No caso de ontem, de domingo, no caso, tinham 4 patrulhas da polícia, 4 ou 6 para 1000 homens. É impossível. Os policiais nada puderam fazer. Entendi. Eu acho que para resolver é mesmo a consciência, né? Eu acho que não tem, a polícia não vai conseguir resolver. Ela vai conseguir chegar e tentar amenizar a naquele confusão. Dia, né? Exatamente, mas vai da consciência do torcedor mesmo. Pra ver se aquilo vai continuar ou não, né? Exatamente. Eu acho que não tem como resolver um problema desses sem as pessoas se conscientizarem melhor. É legal também os clubes de futebol, é bem legal falar isso. Os clubes de futebol, alguns patrocinam essas torcidas. É verdade. Tanto pro bem, para fazer a festa no estádio, para não parar de cantar em momento, quanto pro mal. Então, assim, é legal também os clubes pensarem que isso é a imagem deles, né? Exatamente. Se fala em Corinthians e Palmeiras, que foi domingo, se fala em Fluminense e Vasco, em Vasco e Botafogo. Então, assim, o que os torcedores de certo clube fazem nos jogos, nas áreas de jogos, leva o nome do clube. Com certeza. Então... E é aquilo, quanto mais violento vai ficando os jogos por causa da torcida, menos os times vão ter, assim, menos pessoas vão ter nos estádios. Menos apoio. Menos famílias. Tantas matérias aí passando de crianças no estádio, de famílias voltando a ver o estádio. Copa do Mundo daqui a 2 anos, né? Olimpíada daqui a 4. Eu, por exemplo, meus pais nunca deixaram assistir um jogo assim, entre 2 times grandes, com medo de violência. Eu demorei aí também. Mas eu queria citar uma coisa aqui. A gente fala muito em Brasil, né? Mas isso é uma cultura meio que inglesa, né? Meio que de outros países, principalmente na Inglaterra. Tem até um filme Hooligans, né? Que fala isso, que os caras, até hoje, os caras... Tem um clássico na Inglaterra que eu não sei o nome, eu não lembro qual é o clássico. Que os caras não podem se enfrentar, que é sempre porradaria na Inglaterra inteira. Então, assim, é uma coisa, não é só de Brasil. A gente fala muito de Brasil, de não ter educação, de não ter... É uma coisa que vem de fora. Entendi. Que já acontece há muito tempo. Tá ok. Muito obrigada, Raíssa. Muito obrigada, Felipe. Obrigado. E fica por aqui mais um Penúltimas. E até a próxima conexão.